Hoje eu recebo aqui, né, o nosso amigo Leandro Gomes, pai atípico e vereador em Campos, que coordena, que dirige um grande projeto, faz militância nessa área de neurodivergentes, e eu fiquei muito feliz de conhecer mais um guerreiro nesse desafio. E junto com ele tem uma equipe, ele vai apresentar já aqui. Leon, prazer ter você aqui com a gente, boa tarde. Boa tarde, agradeço aí a oportunidade de estar aqui para falar de um tema muito importante, que é da inclusão, né? Não somente como uma palavra bonita de ser dita, mas também de nós falarmos de algo que precisa acontecer de fato, para que nós possamos juntos transformar não somente a cidade, mas mudar a vida de muitas famílias atípicas que hoje pedem socorro, para que possam ser vistas, serem enxergues e tratadas com dignidade. Muito bom. Contigo aqui tem o professor Marcão, que está com a gente aqui. Professor, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. É uma honra poder estar aqui. E só estou aqui trazendo aqui o Leon, porque a proposta é essa, de fazer com que as pessoas tenham acesso às políticas públicas para a área de inclusão, que é uma luta aí do Leon, né? A gente sabe que eu, como professor, interajo com muitos alunos que são atípicos, e a gente sabe que muitas das vezes a gente precisa abrir os horizontes para que as pessoas possam entender os direitos que elas têm enquanto pais atípicos, principalmente, enquanto neuroatípicos também, que há alguns adultos que estão se descobrindo neuroatípicos, e a gente precisa mostrar para as pessoas que isso é uma realidade presente e que a gente precisa aprender a conviver com isso e entender que todo mundo tem o seu direito e o seu espaço. E aí o movimento Respectro, né, que é o congresso que o Leon está trazendo, ele é assim fundamental para isso. Que, aliás, é inédito aqui em Teresópolis, um evento desse tipo, né? Tá com a gente aqui também a Patrícia Machado, que é aqui da cidade de Teresópolis. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Sou nascida e criada aqui, né? E, assim, a cidade precisa de mais movimentos como esse. Quando eu vi o Leon, eu falei, professor Marcos, eu vou lá, tá? E fiquei ali igual cercando ele para pegar contato, e a gente está desde abril para fazer esse evento com muito carinho para Teresópolis, porque Teresópolis merece mais informação nessa causa, que eu não tenho pessoas na minha família, mas eu conheço pessoas, tenho vizinhas, e eu acho que trazer mais informação, quanto mais informação e respeito para essas pessoas, né, o carinho, o acolhimento é importante. O Congresso Respectro é um grande encontro que acontece há mais de 5 anos, né? 5 anos. E é um evento gratuito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, você é vereador segundo mandato na cidade de Campos. Sim. Foi eleito pela pauta? A pauta te impulsionou na caminhada? O que acontece? Meu filho ele nasceu em 2016. Em 2018, a gente percebeu que alguma coisa estava muito diferente do padrão de uma criança. E, infelizmente, quando a gente levava ele a alguns especialistas, médicos, eles falavam, cada criança tem seu tempo. E eu não conhecia uma palavra chamada macro do desenvolvimento, né? Então, a gente acreditava que realmente o nosso filho estava dentro de um tempo especificado. E aí, em 2018, ele foi diagnosticado, e quando nós recebemos o diagnóstico, eu nunca tinha escutado falar de autismo na minha vida. Eu não sabia nem o que era. Então, quando o diagnóstico veio, o chão se abriu. Mas o diagnóstico ele vem sem um caminho, vem sem uma direção, vem sem falar para nós, pais atípicos, e agora, qual é o próximo passo? Então, assim, pais de primeira viagem, eu e minha esposa, não conhecíamos da realidade. Um diagnóstico vem sem conhecimento algum. Então a gente sai dali totalmente desnorteado. A mulher tem uma forma diferente de lidar. É baqueada, mas qual é o passo seguinte? Eu fiquei totalmente estático. E sem informação nenhuma. O que era autismo na nossa vida? Eu nunca tinha escutado falar. E aí em 2020, nós ficamos de 2018 a 2020 sem tratamento praticamente do nosso filho. Então algumas coisas foram cerceadas de nós. A fala, o abraço, o beijo. Nós não tínhamos coisas básicas que os pais tinham. Isso machuca, isso dói demais na gente. Porque querendo ou não, quando a gente vai idealizar um filho, nós pensamos com quem ele vai parecer, de que forma ele vai ser, a cor dos olhos, cabelo. Pensamos num futuro para ele, numa faculdade que a gente pode pagar, né? A gente pensa em tudo, mas ninguém coloca lá naquela lista de desejos, eu quero um filho atípico.
né? Então não fazia parte do nosso roteiro. A nossa vida mudou por causa disso, mas mudou sem conhecimento, sem informação, sem a sensibilidade do poder público e desempregados ainda. Então em 2020 eu falo, olha, eu não vou ganhar uma eleição, mas eu vou colocar o meu nome à disposição para que pessoas escutem falar sobre o autismo. E aí eu tive a grata surpresa e a bênção de Deus de ter 23 amigos que decidiram ir para a rua comigo. E meus amigos Uber, um que era dono de açaí, e eles decidiram ir para a rua para panfletar, para justamente levar a pauta da causa para outras pessoas. Chance de ganhar? Zero, porque não tínhamos muito o que fazer, não tínhamos dinheiro e não tínhamos número de pessoas na rua. Então, quando chega o dia da eleição, nós tivemos a surpresa de ter, de 1.060 votos, foi o que a gente teve. No início, um amigo meu ligou para mim e falou assim, Leão, eu tô te ligando, ele trabalha na Zona 76, falou, estou te ligando, porque perguntei ao especialista em cálculo qual é a probabilidade de você ganhar, ele falou, 1.060 votos ele não vai ganhar, né? Então faltavam 4 urnas para serem abertas só. E aí eu fui reunir o pessoal que trabalhava comigo e falei para eles, gente, infelizmente nós perdemos essa eleição, mas demos voz à causa. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas vamos, sabe, cantar um louvor de gratidão a Deus e depois vamos orar. E assim nós fizemos. Eu não sei quanto vocês acreditam, quando eu terminei de cantar o louvor e eu fui orar, a minha esposa vira para mim e ela fala assim, Leão, Deus coloca no meu coração e manda te dizer. Ele nunca precisou de 32 mil para ganhar uma batalha, mais de 300. E o cálculo do homem não é o mesmo cálculo de Deus. Nesse exato momento ele abre uma porta para você que você nem imagina. E aí das 4 urnas restantes, 3 delas cada um teve um voto. Eu com 1.062 votos eu não entrava, mas com 1.063 eu entrei. Eu fui o menos votado, o último a entrar, e aí, para esse momento, para esse propósito. Então eu entendo que o meu mandato não é um mandato político, ele é um mandato que tem propósito. Eu tenho um chamado, e eu sou pastor também. Então, fui muito criticado na época na igreja, porque você vai largar o seu ministério para ser político? Não, eu vou apenas atuar no meu ministério em um ambiente que talvez não é propício para que nós estejamos. Mas eu acho que Deus, ele tira algumas pessoas da casa dos pais, coloca no Egito para fazer diferença. E é assim que eu tenho vivido, para justamente que momentos como esse possam chegar, mas tudo no tempo de Deus. Coisa bacana. Olha só, nós vamos por um breve intervalo, já vou voltar, porque já é segundo mandato. E mais importante, porque teve a aprovação, né, uma votação muito melhor, muito maior. Muito maior. E está fazendo esse grande trabalho, cuidando de quem realmente precisa. Verdade. Isso é bem bacana. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Gente, vai acontecer em Teresópolis o Congresso Respectro. Professor Marcão, vamos falar um pouquinho sobre esse evento, né? Foi Com certeza. Uma grande luta, porque é um evento gratuito, e tudo que é gratuito é um desafio. A Patrícia... Apesar do seu valor, diga-se de passagem. A Patrícia, quando ouviu o Leão falando do que é o Respectro, que é o respeito ao espectro autista, né? Por daí esse nome, Respectro. Ela falou, cara, temos que levar isso para Teresópolis. Aí eu falei, vai lá falar com ele e tal. E aí ele, estou à disposição, arruma espaço que a gente dá um jeito. Aí começamos, aquela luta. Como é que vamos fazer um evento num lugar sem acessibilidade, se é um evento para o espectro autista? E aí conseguimos um espaço, né? Eu quero até falar aqui, assim, o CDL, né, o Igor Edelstein abraçou a gente, não, cara, vamos tentar o SESC, mas aqui você já tem um espaço aqui, se precisar, fazer aqui no CDL, mas vamos tentar. E ajudou a gente com o SESC não tinha agenda, e corremos daqui, buscamos outros locais, até que a gente, né, o SESC do Rio ficou de dar um retorno pra gente preocupado com data, porque ele tem que agendar, porque o evento ele é o sábado, né, funciona sempre no sábado, porque os profissionais estão trabalhando de segunda a sexta, e no sábado eles podem doar o tempo deles, né? Que são os palestrantes que vão estar no evento, palestrantes reconhecidos, né, no tema, e vai ser no sábado, inclusive dia 27 de setembro, gente. A gente vai continuar noticiando aqui para que as pessoas gravem bem a data. É importante lembrar que o mês de setembro, né, a Lei 11.133, que é a lei que criou a luta, né, dos portadores de necessidades especiais ou a luta da pessoa com deficiência. Então a gente escolheu fazer no mês de setembro por essa significância, porque existe essa luta, né, o dia é o dia 20, mas não dava para ser no dia 20. E aí a gente conseguiu o espaço da Alterdata, né? O Vladimir Carvalho foi super solícito com a gente de ceder o espaço. É totalmente acessível, né, Leão?
Lá você não, é rampa, dá para todo mundo chegar, são 160 vagas que vão estar disponíveis. E aí a gente vai ter uma série de oficinas e uma série de bate-papos lá. E eu queria que o Leon falasse um pouco mais da dinâmica, né, de como vai ser o Respectro, o processo de inscrição e etc. Antes da gente voltar com o Leon aqui, a Patrícia é mãe atípica ou faz parte do movimento de forma voluntária? Como é que é? Então, eu não faço parte de movimento nenhum. Eu, na verdade, conheço algumas mães atípicas. Uhum. A minha vizinha tem dois filhos, né, um casal de filhos, que a filha dela, recentemente, agora eu tive lá falando que eu vou assim, né, na casa do vizinho, tomar aquele cafezinho e falando do Respectro, né? E aí ela ficou muito empolgada e falou que a filha dela agora também foi dada como autista, né? Muito precocemente. E assim, amigas da minha filha têm filhos, e aí a gente vai fazendo aquele, como é que se diz? O acolhimento. E aí quando, né, e eu fui nesse caminho, conhecendo as pessoas. E quando eu conheci o Leon, eu falei, eu preciso de mostrar esse respeito para essas minhas amigas, para essas mães. E tem outras mães que eu não conheço, que agora eu tô aqui falando. Eu quero que essas mães conheçam o Respectro. Olha que coisa, né? E aí, Leon, o congresso, ele nasce da tua dor, ele nasce da tua história. Teu filho foi diagnosticado, ele era não verbal? Ele é não verbal ainda. Ele é não verbal. E você teve que enfrentar toda essa dor, todo esse desespero, aprendeu a lidar com essa dádiva, porque é uma dádiva ter um filho autista, e aí você começa essa luta, vai para a política, se elege vereador de forma espantosa, né, pelo que você me falou, e aí você é reeleito mantendo a pauta. Mantendo a pauta. Realmente eu fui a surpresa em 2021, né, para 2020, porque os jornais mesmo colocavam lá quem é Leon Gomes. O outro colocou a surpresa da política campista. Porque ninguém nunca tinha escutado falar de mim. Mas a gente vem prezando em pautar a verdade o tempo todo. E essa pauta aqui, ela não é política. Então vocês vão ver que nesse evento não se fala de política. O prefeito, quando vai no evento nosso lá, ele não pode falar de política lá, da política partidária. Que já acontece há 5 anos. Já acontece há 5 anos. 2021 foi o primeiro ano. Por que isso? Porque existem mães que estão recebendo diagnóstico agora nesse momento que não tem noção de nada. E eu e minha esposa, nós falamos que o que nós pudermos fazer para minimizar o impacto do diagnóstico na vida de uma família, nós iríamos fazer. Então hoje eu faço o Respectro, né, que quer dizer respeito ao espectro, desde 2021, estamos na 5ª edição, que aconteceu esse ano, né, a primeira em Teresópolis, mas também a gente já realizou também a primeira Expo de Ciência e Arte dos Neurodivergentes, só pessoas com deficiência poderiam apresentar sua obra de arte. Olha, dentro de um espaço, de um corredor dentro de um shopping que nós fizemos o evento. Isso é inclusão. Isso é inclusão. E lá tivemos lá pintores que pintam com a boca, porque não é paraplégico, que pintam com os pés, porque não tem movimento da cintura para cima, autistas, síndrome de Down, e para nossa surpresa fomos premiados numa premiação chamada Abraça, a nível Brasil, concorrendo com 493 shoppings, né? E o Respectro, ele tem muito disso, ele quer trazer para as pessoas a acolhida, a informação. Não tem como nós falarmos de inclusão sem antes informar e conscientizar. Porque se nós falarmos de inclusão e não tiver a conscientização, você precisa saber o que é isso. Não é falarmos que... Não, nós não queremos apenas uma placa na rua, nós não queremos um símbolo, nós queremos muito mais do que isso. E hoje nós vamos ver que as discussões, elas giram em torno de leis e mais leis que não saem da verdade do papel. E aí as famílias estão pedindo socorro. Então nós temos o objetivo de trazer para Teresópolis algo muito mais do que um congresso, que uma discussão de um tema. Nós queremos trazer para as pessoas a realidade, fazer essas famílias pararem e pensar, sabe, o diagnóstico não é o fim. O diagnóstico, ele dói, ele machuca, porque eu sinto a dor até hoje. Eu sei o que é você ter um abraço de um filho, um beijo dele, somente aos quase 6 anos de idade. Eu sonho com um dia que meu filho vai acordar de manhã e vai me chamar de pai de forma nítida, vai chamar a mãe de mãe. Quantas famílias hoje não sabem o que é isso? Quantas famílias vão receber um diagnóstico agora e elas não sabem qual vai ser o futuro do filho dela? Então, o objetivo nosso é impedir que o diagnóstico cause dor o suficiente uma família de desistir da própria vida. Então a gente compreende que se nós não fizermos alguma coisa, se nós não nos movermos, por isso que eu falo que não é um mandato, é um propósito. O mandato é consequência de um propósito que vai além do Leon. O Benjamin, que é meu filho,
ele foi o motivo. Mas hoje eu entendo que ele não era o propósito. Se não fosse por causa do Benjamin, eu não estaria nessa pauta. Porque até então era algo que eu sentia pena, talvez. Eu podia falar como é difícil a vida dessa mãe, como é difícil a vida desse pai, mas eu não me envolvia. Então o objetivo nosso é que outras famílias não sejam o leão lá de trás, porque eu só me despertei para a mudança quando eu passei dentro da minha casa. Muito bom, olha só, nós vamos para uma musiquinha rápida, a gente já volta e aí nós já vamos falar direto do Congresso, que é um grande evento que vai acontecer no dia 27/9, né, no sábado, no auditório da Alterdata, um evento gratuito, as inscrições já estão abertas gratuitamente e você não pode perder essa oportunidade, a gente já vai falar sobre isso. Estou aqui no papo com o vereador de Campos, Leon, ele que é responsável, coordenador do Congresso Respectro, que vai acontecer no dia 27/9. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Leon. Vamos lá. Então, o Respect vai acontecer no dia 27/9, a partir das 8 horas da manhã. A credencial vai ser a partir das 7 da manhã, né? Porque nós precisamos começar no horário para aproveitarmos o máximo de informação de todos os palestrantes que lá vão estar. Eu vou trazer a equipe que vem me ajudando no decorrer desses anos. Graças a Deus nós temos bastante palestrantes voluntários que abraçaram a causa e nos acompanham. Então, quando eu passei a proposta para eles, aceitaram já de imediato já. Então a gente vai iniciar a credencial às 7 horas da manhã. A inscrição vai serão abertas no dia 22, né? No site respecto.com.br. É um site específico, lá vai estar, já mudamos a informação, tá? Respecto Teresópolis, né? É importante ressaltar que essas inscrições serão abertas para Teresópolis e as regiões aqui próximas de Teresópolis. Quando vai estar todas as informações que eu estou falando lá, quando a pessoa fizer a inscrição, ela vai receber uma confirmação, né, da inscrição dela, vai receber um link para entrar no grupo do Respecto Teresópolis e ela vai ter um prazo para retirar a sua pulseira, que é a credencial. Né? E aí é bom também falar, porque quando a gente fala assim, o evento ele é 100% gratuito para quem está indo participar. Né? Então a gente precisa que as pessoas valorizem esse momento tão importante que Teresópolis está recebendo. Porque existe um custo, existe um investimento, existe uma entrega de profissionais que vão deixar um atendimento, vão fechar um consultório para estarem junto conosco. Né? Nós vamos estar aqui acompanhando o professor Marcão, a Patrícia. Né? Então a gente precisa que as pessoas que façam inscrição, elas, caso desistam no meio do caminho, e se elas não tirarem a pulseira dentro do prazo, ela vai receber uma mensagem também informando que a inscrição dela foi cancelada, para que a gente possa abrir outra vaga para quem tem interesse, porque a gente tem as vagas, de 160 vagas que serão abertas, e depois vamos abrir um cadastro reserva. E quem não pegar a pulseira dentro do prazo, a gente vai chamar a primeira pessoa do cadastro reserva. Muito importante. O que vai ser abordado no Congresso? O que é abordado no Congresso? Então, a gente vai falar sobre a questão do diagnóstico precoce, que é importante. Vamos falar de um tema muito importante que as escolas públicas e privadas precisam aprender e entender que não é um favor, é uma obrigação, que é o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, que infelizmente hoje começa um ano e professores não têm sido capacitados para preparar o PEI. Né? As escolas públicas e privadas têm negligenciado esse equipamento tão importante que é o plano de ensino individualizado, que por muitas das vezes começa a aula em fevereiro e quando o pai vai perguntar se tem um PEI, tá lá em junho, julho, nem sequer fizeram ainda. Então nós vamos ter uma especialista na área explicando passo a passo como que faz, a importância do PEI. Vamos ter uma pessoa, essa só estou aguardando a confirmação, mas é bem provável que venha, que é justamente especialista em direito, para falar sobre os direitos do autista. Vamos ter a roda de conversa, que alguns pais serão convidados para participar. Né? Então a gente vai ter assuntos diversos e importantes, né, para a gente discutir. As políticas públicas precisam acontecer. Então, assim, tudo aquilo que os pais precisam ouvir vai estar no Respecto. Então é fundamental que os pais, né, e também familiares de alguém que tenha, né, um neurodivergente, que aproveite essa oportunidade, né, para obter conhecimento, saber seus direitos, enfim. Para a turma da política também, né, professor? Eu digo assim, eu como os políticos também que querem pautar. Eu como educador, assim, eu queria ter explicação, tanto o pessoal da saúde quanto o pessoal da educação, né? A gente o site respecto.com.br já está no ar. Lembrando, né, que são poucas vagas. São só 160 vagas, né? Para o primeiro, né? Ano que vem, quem sabe a gente consegue ampliar. Mas é importante, assim, é um congresso que ele traz respostas para a família do neurodivergente, traz resposta para o neurodivergente,
traz resposta para o profissional de educação e o profissional de saúde que trabalha com neurodivergente. Então, assim, ele é um congresso bem amplo. Então, vários profissionais de saúde, né, que hoje atuam com alguns neurodivergentes, também é importante que eles se inscrevam e participem, porque vai ter muita troca ali, de muita informação importante, até de algumas terapias que já são desenvolvidas hoje. A gente vai ter a participação de algumas instituições aqui de Teresópolis, né, como a Casa Vida, vai estar lá trazendo algumas informações. Então, a gente tem o pessoal da Climed também, não é isso, Patrícia, que vai estar lá. Então, assim, é importante a gente deixar claro assim, para a família, para o neurodivergente, mas é para os profissionais de saúde e educação. E essa questão do PEI que o Leon está trazendo, isso é muito sério. Eu tenho a oportunidade, comentei até com o Leon, eu dou aula em uma escola que... eu dei aula em Brasília, que eu já dei aula... Tocantins, já dei aula em um montão de lugar. E só nessa escola aqui em Teresópolis que acontece esse PEI. Em que eu sou orientado pela minha coordenação, pela minha orientação educacional. Eu já tive aluno autista não verbal, eu já tive aluno DM extremo, e tudo formou no ensino médio. Tem um que está trabalhando, inclusive, aí, né, no mercado. Então, assim, a responsabilidade do profissional de educação saber fazer o PEI e orientar o professor para que ele possa saber como trabalhar aquele conteúdo, né, para que esse jovem possa ter acesso ao conteúdo e não ser deixado de lado, que isso é uma coisa que o Leon sempre fala. Não é uma salinha especial, né, Leon? Não é um cantinho, não é deixa ele aqui. Não, é realmente fazer um trabalho pedagógico, no caso da minha área de educação, para pegar esse jovem, no caso da aula para jovens, mas quem trabalha com criança, pegar essa criança e fazer essa criança se desenvolver dentro da neurotipicia dela. Que é esse o detalhe que muitas vezes passa batido, né, Leon? É o que eu acho comentando. Que nós precisamos... uma coisa é você falar que você não tem conhecimento, que hoje, na verdade, não cabe mais essa questão de nós não estamos preparados. Né? A gente pode não ter tanto estabelecimentos públicos como privados com interesse de fazer acontecer. Porque é um tema que não é novo, é um tema que vem se falando ao longo dos anos. Então hoje o discurso não estamos preparados não cabe mais. Mas se eu ainda tenho esse discurso que não estou preparado, então nós estamos ofertando. Vamos ofertar a informação necessária para que o despreparo possa ser exterminado. Porque eu só posso cobrar, já que a questão do despreparo hoje é o maior viés que dizem, a gente precisa trazer informação, o conhecimento para eu começar cobrando. Apontar o caminho, né? Apontar o caminho. Porque não adianta a gente ficar só no discurso superficial. A gente precisa avançar um pouco mais. Os pais precisam conhecer os seus direitos, os pais precisam saber que a sala de recurso não é para deixar meu filho separado à parte. Precisa saber que o cuidador, o educador, o mediador dentro da sala de aula, ele não é uma opção da escola. Os pais precisam saber que o direito deles diz que a escola não pode cobrar, uma escola privada, não pode cobrar a mais para o mediador. Porque a lei é clara ao dizer que não tem que ter ônus mais algum. Então os pais não têm esse conhecimento. A gente precisa falar do macro desenvolvimento que está lá atrás da caderneta de vacinação de toda criança, que fala que de 0 a 2 anos, o que aquela criança precisa saber. E aí nós vamos desmontar o discurso de alguns profissionais que falam que cada criança tem seu tempo, cada criança tem dentro do seu tempo, dentro do macro do desenvolvimento. Se não aconteceu aquilo ali dentro daquele período, tem alguma coisa errada. Aí liga o alerta, né? E aí olha, vai ser muita informação, nosso tempo estourou aqui, né? Ana, quer falar? Quero sim. Só para quem está nos ouvindo, o primeiro passo, e está interessado em participar, né, do evento, qual o primeiro passo? É acessar a www.respectro.com.br. Se botar respectro.com.br já vai direto, vai dar direto toda a informação. E a gente vai continuar divulgando nas nossas redes, inclusive já coloco as minhas redes sociais à disposição do projeto, porque a gente tem que incentivar esse tipo de trabalho. Leon, obrigado, tá? Mais uma vez, professor. Patrícia, muito obrigado a participação. Hoje eu violei aqui 4 minutos já, mas valeu. A Cris vai perdoar, a Ana também. Muito obrigado pela sua participação.